Nem todo livro é feito para ser lido. Alguns são feitos para transformar, outros para iniciar. Neste vídeo, você terá contato com um manuscrito ancestral, oculto por séculos pela Fraternidade Rosa Cruz. Um livro que revela que a realidade como você conhece é uma ilusão e que dentro de você habita um segredo divino. Em algum ponto silencioso da história, quando as chamas da sabedoria pareciam ter sido apagadas pelo caos da ignorância, uma chama sutil reacendeu. Ela não veio com exércitos, nem com reis, mas com palavras ocultas, símbolos sagrados e o chamado silencioso da alma desperta. Essa chama foi a Ordem Rosa Cruz, origens que antecedem o tempo. A Rosa Cruz apareceu para o mundo no século XVII, através de manifestos misteriosos publicados na Alemanha. Porém, sua raiz vai muito além das letras impressas. Ela ecoa através dos tempos, conectando tradições espirituais da antiguidade. A sabedoria egípcia, guardada pelos iniciados nos templos de Ísis e Tot. O legado pitagórico que ensinava que a alma é a harmonia e matemática sagrada. O hermetismo com Hermes Trismegisto, revelando os princípios divinos do universo. E o gnosticismo, que apontava o corpo como prisão e o espírito como luz a ser despertada. A Rosa Cruz é como um rio oculto, às vezes invisível à superfície, mas sempre correndo sob a terra do tempo. Segundo os textos, a ordem foi fundada por um homem misterioso, Christian Rosenkreuz. Mas será que ele realmente existiu? Ou seria apenas um arquétipo? Os textos dizem que ele viajou ao Oriente, estudando com sábios árabes, sufi e cabalistas. Dominou a medicina, a alquimia, a astrologia, a filosofia divina. E ao retornar à Europa, percebeu o quanto o mundo estava cego, surdo, adormecido espiritualmente. Assim, em segredo, fundou uma fraternidade de buscadores, curadores e sábios. Não com o objetivo de fundar uma religião, mas de despertar consciências. Rosenkreuz talvez nunca tenha caminhado por este mundo, mas ele vive dentro de todo aquele que busca a luz além do véu. Diferente das ordens militares ou políticas, a Rosa Cruz não se envolvia em guerras, nem buscava poder terreno. Sua missão era outra: reformar o mundo espiritual e moralmente a partir do indivíduo. Eles acreditavam que a verdadeira alquimia não era transformar chumbo em ouro, mas sim ego em alma, dor em sabedoria, carne em espírito. Seu foco era no serviço à humanidade. Eles curavam os doentes gratuitamente, não buscavam glória. E suas reuniões aconteciam em segredo, não por medo, mas por respeito ao sagrado. Eles não queriam fama, não buscavam riquezas. Seu objetivo era acordar os adormecidos. A rosa e a cruz, dois símbolos que por si só carregam volumes inteiros de sabedoria esotérica. A rosa representa a alma em flor, a essência do divino brotando do coração. A cruz, o mundo material. A matéria, o sofrimento, a limitação. Quando unidos revelam um mistério maior, a alma que floresce no centro da dor, da cruz, da vida encarnada. Cada símbolo é um portal, cada figura geométrica, um espelho da alma. A fraternidade usava a linguagem dos mistérios, falava por símbolos, metáforas, enigmas, porque só o coração desperto poderia compreender. Por mais que se conectassem com planos superiores, os Rosa Cruzes sempre atuaram aqui, no mundo real, porque sabiam que o divino não está apenas nas estrelas, mas nas ações cotidianas, nos gestos silenciosos, na ética vivida. Eles acreditavam que a ciência e a espiritualidade deveriam andar juntas, e que todo avanço tecnológico sem consciência moral era uma arma contra o próprio homem. A verdadeira sabedoria não está em saber mais, mas em ser mais. A ordem nunca se revelou abertamente. Muitos tentaram encontrá-la, escreveram cartas públicas suplicando contato, querendo se unir.
Mas os verdadeiros Rosa-Cruzes permaneciam invisíveis. Porque não buscavam discípulos, buscavam iniciados. E o primeiro sinal de alguém pronto não é o grito, é o silêncio. A Ordem Rosa-Cruz continua viva? Talvez sim, talvez não. Mas a verdadeira pergunta é: e se o Rosa-Cruz que você busca estiver dentro de você? Porque no final, toda iniciação é um retorno ao centro. A rosa interna, a cruz que cada um carrega e a luz que um dia deve brilhar através da sombra. Dizem que esse livro não possui capa, que seu título está oculto e que só aparece àqueles que estão verdadeiramente prontos. Não é encontrado em bibliotecas, não pode ser comprado, porque este livro proibido está escondido nas entrelinhas da alma. Mas seus ecos foram ouvidos no início do século XVII, quando 3 misteriosos textos começaram a circular pela Europa, provocando curiosidade, pânico e êxtase místico. A Fama Fraternitatis, a Confessio Fraternitatis, as Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz. Juntos, esses manifestos acenderam o fogo do ocultismo moderno. Mas para os iniciados, eles são mapas da alma e não apenas literatura esotérica. A Fama Fraternitatis, publicado em 1614, este é o primeiro manifesto. Ele revela pela primeira vez a existência de uma fraternidade secreta que atua silenciosamente pela transformação espiritual da humanidade. Conta a história simbólica de Christian Rosenkreuz, o enigmático fundador da Ordem Rosa-Cruz, que teria vivido por mais de 100 anos, após aprender os segredos ocultos nas escolas místicas do Oriente. O ponto alto do texto é a descoberta de sua tumba secreta, muitos anos após sua morte. Mas essa não era uma tumba comum. Ela era uma câmara alquímica, cheia de símbolos sagrados, fórmulas escondidas e um sarcófago posicionado no centro de um espaço circular, representando o cosmos. No meio, uma inscrição: Post 120 anos, Patebo. Após 120 anos, me manifestarei. Essa frase não fala de um tempo cronológico, mas de um tempo interior. A tumba não é física. É o centro oculto do buscador, que só se abre quando ele estiver pronto. No ano seguinte, em 1615, surge o segundo manifesto, Confessio Fraternitatis. Mais direto, mais filosófico e profundamente espiritual, esse texto é um grito silencioso por mudança. A Confessio denuncia a corrupção das religiões, a arrogância dos falsos sábios e o vazio espiritual da humanidade. Mas não oferece condenação, oferece cura. A verdadeira medicina é para a alma e não apenas para o corpo. A fraternidade, segundo o texto, não rejeita a ciência, mas busca uni-la à sabedoria espiritual. Essa fusão é o que eles chamam de arte real, ou seja, a alquimia interior. Eles não são contra o progresso, mas contra o progresso sem consciência. São contra um mundo onde máquinas evoluem, mas a alma regride. A Confessio também fala de um tempo vindouro, quando mais buscadores se levantariam, guiados não por mestres externos, mas por um fogo interno de inquietação espiritual. E então, em 1616, surge o terceiro manifesto, As Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz. Este é, talvez, o mais enigmático dos três. Escrito em forma de alegoria, o texto narra uma jornada mística vivida por Rosenkreuz, que é convidado para participar de um misterioso casamento real. Mas não é um casamento comum. É uma cerimônia alquímica, uma metáfora do casamento sagrado entre os opostos internos. Sol e lua masculino e feminino espírito, e matéria luz e sombra ego e alma. Durante 7 dias, Rosenkreuz passa por provas, desafios, labirintos e visões, que representam as etapas da iniciação espiritual. Cada sala que ele atravessa, cada personagem que encontra, é um aspecto da psique humana. No final,
ele não retorna como o mesmo homem, mas como um iniciado renascido. As bodas químicas não falam de um casamento externo, mas da união de tudo o que em nós está separado. Esses três manifestos não foram criados para serem compreendidos à primeira leitura. Eles são, propositalmente, envoltos em enigmas, símbolos e metáforas. Porque quem lê com os olhos da mente não entende, mas quem lê com o coração desperto acessa portais internos. Cada frase é uma chave, cada símbolo é um espelho, cada página é uma porta que se abre de dentro para fora. Esses textos foram escritos para plantar sementes, e como toda semente, elas crescem no escuro, em silêncio, no tempo certo. Então, o tal livro proibido da Rosa Cruz existe? Mas ele não está num lugar físico. Ele está nos gestos silenciosos de compaixão, nas noites de dúvida em que buscamos algo maior, no momento em que fechamos os olhos e escutamos o chamado da alma. O verdadeiro livro sagrado é escrito com luz, lido com a alma e compreendido no silêncio. Há quem procure esse livro por poder, outros por curiosidade, mas poucos percebem que ele não fala ao intelecto. Este livro não se lê com os olhos, ele se desvela na alma, e o primeiro segredo que ele revela é o mais desconcertante. Nas palavras das antigas tradições védicas, o mundo que vemos é Maya, uma ilusão cósmica. A matéria que tocamos, o tempo que nos aprisiona, os rostos que envelhecem, tudo é sombra, reflexo, projeção de algo infinitamente mais sutil. A realidade física é o palco, mas não o ator. É a veste, mas não a alma. Esse é o primeiro véu que o iniciado precisa rasgar. Não para negar o mundo, mas para ver através dele. Ao contrário do que muitos pensam, o templo sagrado não está nas igrejas nem nas pirâmides. Ele está em você, cada órgão, uma nota sagrada, cada chakra, um altar de energia, cada batimento cardíaco, um mantra que ecoa no silêncio. O caminho da iniciação. Rosa Cruz não é externo, é uma jornada para dentro. É por isso que o livro não se abre nas mãos, mas no coração de quem ousa se desnudar da ilusão. Dois símbolos, uma verdade profunda. A rosa representa a alma, pura, sensível, perfumada e, ao mesmo tempo, ferida pelas experiências da vida. A cruz representa o corpo, a matéria, os quatro elementos e a dor da encarnação. Juntos eles revelam o mistério da crucificação da consciência, porque toda alma, para florescer, precisa ser cravada na cruz da matéria. É a dor da separação, o sofrimento da ignorância, a escuridão do ego. Mas é nessa travessia que a essência se revela. É na morte do eu inferior que o Cristo interno nasce. Essa é a verdadeira alquimia Rosa Cruz. Não transformar chumbo em ouro físico, mas transmutar o ego em essência divina. E como o livro nos ensina isso? Não com palavras, mas com símbolos, porque o símbolo fala direto à alma. Ele não explica, ele desperta. Por isso, os Rosa Cruzes dominaram as linguagens sagradas, astrologia, os ciclos celestes como espelhos dos processos internos, Cabala, o mapa místico da criação e das 10 esferas da alma. A alquimia, os elementos e operações como reflexos do trabalho interior. Numerologia, os números como vibrações universais que estruturam um ser. Cada símbolo é um espelho, cada arquétipo um lembrete. Cada figura, uma ponte entre mundos. Mas o maior segredo de todos é que a iniciação começa no silêncio. Não no estudo, nem nos rituais externos, mas no instante em que você desliga o barulho do mundo, fecha os olhos e escuta a própria alma. Quando você fecha os olhos para fora, o livro se abre por dentro. É aí que os véus começam a cair. É nesse momento sagrado de absoluta entrega ao invisível que o verdadeiro ensinamento começa.
Este é o segredo que os antigos mestres guardavam. A verdade não está oculta porque é distante, mas porque é sutil. Não é necessário subir montanhas ou atravessar desertos. Basta ter coragem de descer aos próprios abismos, porque o livro proibido, o mais sagrado de todos, é aquele que está escrito em sua própria alma. Toda jornada espiritual começa com um chamado, às vezes sutil, como uma inquietação que surge no silêncio da madrugada. Outras vezes, avassalador, como se uma força invisível nos puxasse para longe do que antes parecia fazer sentido. A tradição Rosa Cruz nunca teve templos de ouro, não erguia catedrais, não fazia proselitismo, porque seu templo é invisível, seu altar interno, seu caminho é o retorno à origem divina. Vivemos em grande parte no plano profano, presos em rotinas, máscaras sociais, vaidades e distrações. Mas chega um momento em que isso já não basta. O iniciado começa a perceber que há algo por trás da aparência das coisas, que as palavras comuns escondem significados ocultos, que a vida tem um ritmo sagrado e ele pulsa por trás de cada experiência. É nesse ponto que o caminho se abre. Mas atenção, esse caminho não é para escapar do mundo, mas para compreendê-lo em profundidade. Não se trata de fugir da dor, mas de transmutá-la. Não é uma estrada de glória externa, mas de renascimento interno. Não há cerimônias grandiosas, não há títulos nem diplomas. A verdadeira iniciação Rosa Cruz acontece no silêncio do coração. É um trabalho de autoobservação, uma jornada de meditação e contemplação profunda, um processo constante de purificação dos desejos, pensamentos e emoções. A cada camada do ego que cai, uma nova luz se revela. A cada verdade enfrentada, uma nova porta se abre. O verdadeiro alquimista não transforma metais, ele transforma a si mesmo. E suas ferramentas não são frascos nem caldeirões, são mais sutis, mais silenciosas, mais poderosas. O silêncio, onde a alma escuta o que os sentidos não percebem. A contemplação, que abre portais de significado em cada símbolo. O serviço à humanidade, pois a luz só tem valor quando compartilhada. A busca sincera pela verdade, sem máscaras, sem atalhos, sem ilusões. Cada gesto, cada escolha, cada respiração consciente se torna parte da obra. A vida deixa de ser aleatória e se revela como um grande laboratório espiritual. Os Rosa Cruzes falavam da escalada da alma por 7 degraus. Cada degrau, uma virtude conquistada. Cada passo, uma morte do ego. Não é uma escada literal, mas uma espiral ascendente dentro do ser. O despertar do questionamento, a purificação dos instintos, a iluminação da mente, a expansão do coração, a superação do eu, a união com o todo, a coroação do espírito. Mas para subir, é preciso descer em si mesmo. Se você chegou até aqui, se sua alma vibra ao ouvir essas palavras, se algo dentro de você sabe que há mais, talvez o livro tenha te encontrado. Talvez você já esteja no caminho. Ainda que não perceba, o mundo grita, mas a verdade sussurra. Feche os olhos, respire, escute o que há por trás do silêncio. Porque a iniciação não é dada por mãos humanas. Ela acontece no invisível, no exato momento em que a alma decide se lembrar de quem ela é. E assim termina o ciclo. Mas a jornada do iniciado está apenas começando. A rosa floresce na escuridão, a cruz redime a matéria e o caminho está aberto diante de ti. Se essas palavras tocaram sua alma, se em algum momento você sentiu que estava ouvindo algo que já sabia, mas havia esquecido, então você faz parte dos buscadores da verdade. A rosa se abriu para você hoje, e a cruz, silenciosamente, te convidou a lembrar quem você é. Essa jornada é profunda, e juntos podemos expandir ainda mais essa luz.
Se você quer apoiar esse trabalho e caminhar lado a lado nessa senda espiritual, clique em Seja Membro aqui no canal. Você ajuda essa mensagem a alcançar mais almas despertas e participa de um círculo mais íntimo de buscadores. E se você assistiu até aqui, prove para o universo que o chamado foi real. Comente abaixo: "A Rosa me encontrou". Assim saberei que você é um dos que enxergam com os olhos da alma. Nos vemos no próximo vídeo, Buscador da Luz.